você abrir a sua Bíblia no livro aos Hebreus, Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, hoje nós vamos olhar dos versículos 5 até o 14. Hebreus 1, de 5 a 14. Se você está usando uma das Bíblias de capa preta em frente a você, essa passagem está na página 934, 934. Nós meditamos 2 domingos atrás no Senhor Jesus como nosso profeta. Domingo passado nós vimos que Ele é o nosso sacerdote. E hoje, se o Senhor assim permitir, nós vamos meditar no nosso mediador e salvador como o nosso rei. Jesus, o nosso rei. Hebreus capítulo 1, a partir do versículo 5. Assim diz a palavra do Senhor. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez: Eu serei seu pai e ele será meu filho. E ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: Todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele diz: Ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Mas a respeito do filho, diz: O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. E também diz: No princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, tu os enrolarás como um manto, como roupas eles serão trocados, mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. A qual dos anjos Deus alguma vez disse: Senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Vamos orar mais uma vez. Senhor, quem somos nós para que o Rei do Universo venha até o nosso mundo e morra no nosso lugar? Que é o homem, Senhor, para que dele te lembres, e o Filho do homem para que o visites. Mas o Senhor é um Deus de graça, misericórdia e compaixão. O Senhor determinou desde a eternidade trazer glória ao teu nome, salvando um povo através do teu Filho, o nosso Rei Jesus. A gente pede, Senhor, através do teu Espírito Santo, que o Senhor possa usar a tua palavra agora aberta na vida do teu povo, para que a gente ame mais e mais o nosso Rei. E aqueles que ainda não conhecem esse Rei, o Rei da Glória, que eles possam receber ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Só o teu Espírito pode fazer isso. E é a Ele que nós clamamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós precisamos de um rei. A gente precisa de um rei. A gente precisa de um rei que nos liberte da escravidão do pecado. A gente precisa de um rei que nos defenda contra os nossos inimigos espirituais. A gente precisa de um rei que vença a batalha contra Satanás, o nosso inimigo. A gente precisa de um rei que nos lidere em direção ao reino eterno de amor e paz, do único Deus verdadeiro. A gente precisa de um rei que governe sobre nós com graça e verdade. A gente precisa de um rei que distribua de forma soberana e graciosa arrependimento ao pecador e perdão ao culpado. A gente precisa desse rei.
Esse rei se chama Jesus Cristo. Ele é o rei que a gente precisa. Esse é o rei que veio até nós. Olha no versículo 3 do capítulo 1. No final do versículo 3, o autor diz, depois de ter feito a purificação dos pecados, como nosso sacerdote, ter se entregado ele próprio, o sacrifício sacerdote. O final do versículo 3 diz que ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Não existe nenhuma posição mais alta, de mais autoridade, mais honra, do que a direita da majestade nas alturas, a direita de Deus. E é lá que o Senhor Jesus está assentado. E é de lá que ele vai levantar em breve, para vir até aqui e salvar o seu povo amado. Na hora certa, no momento que ele já determinou, ele vai sair do trono do universo e vir nos resgatar. E o reino dele vai ser estabelecido aqui nesse mundo, em toda a sua plenitude. E a glória de Deus vai cobrir a terra como as águas cobrem o mar. É isso que o nosso rei prometeu fazer e é isso que ele vai fazer. O objetivo de toda a carta aos Hebreus, de toda a carta, o objetivo é dizer para o povo de Deus, não tirem os olhos do seu profeta, sacerdote e rei Jesus. Não tirem os olhos dele para nada. Mesmo que isso implique perseguição e sofrimento, não abandonem a Cristo. E o autor faz isso, esse encorajamento, ele faz isso capítulo depois de capítulo depois de capítulo, com uma única estratégia. A estratégia dele é a seguinte: Jesus é melhor. Jesus é melhor. Ele é melhor do que Moisés. Ele é melhor do que os sacerdotes. A promessa que ele traz é melhor. A aliança que ele inaugura é melhor. O descanso que ele dá é melhor. Tudo que Jesus oferece é melhor. Esse é o argumento dele em todo o livro. E olha o versículo 4, antes do nosso texto dessa noite. O versículo 4 diz que Jesus se tornou tão melhor, tão superior aos anjos, quanto o nome que ele herdou é, de novo, superior ao deles. Agora, olha a primeira palavra do versículo 5. Ele termina o versículo 4 dizendo, tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles, pois, ou porque, a qual dos anjos, e ele começa no versículo 5 até o fim do capítulo, dando razões por que Jesus é melhor do que os anjos. Por quê? Agora você ouve isso e vem a pergunta, mas por que o autor começa uma carta dizendo que Jesus é melhor do que os anjos? Por que isso é tão importante assim? Dizer que Jesus está acima dos anjos. Qual que é a consequência de eu colocar Jesus acima de todas as coisas ou não? Qual que é a importância que isso tem? Depois de todo o capítulo 1, olha como ele começa o capítulo 2. E aí a gente tem a resposta. Olha o versículo 1 do capítulo 2. Por isso que? Porque Jesus é maior do que os anjos, por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido. E olha o propósito, para quê? Para que jamais nos desviemos. Esse é o propósito. Por que a gente precisa ouvir as palavras do rei? Para que a gente jamais se desvie e continue indo em direção à cidade celestial, onde Deus habita para sempre com o seu povo. Agora ele continua no versículo 2. E olha as consequências. Olha o que está em jogo entre a gente se desviar e a gente continuar se agarrando em Cristo como a única esperança da gente ser perdoado por Deus. Olha o que está em jogo. Versículo 2, capítulo 2, versículo 2. Porque se a mensagem transmitida por anjos, de novo, os anjos, se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande
salvação. Olha o que ele está dizendo aqui. A mensagem transmitida por anjos. Que mensagem que é essa? Essa é a mensagem da lei de Moisés. É a mensagem dos 10 mandamentos. Na Bíblia, Deuteronômio, o próprio Novo Testamento diz que quando Deus deu a lei para Moisés lá no Monte Sinai, que os anjos participaram. E os anjos foram mediadores da antiga aliança, da mensagem da antiga aliança. Então, olha o que o autor está dizendo aqui. Ele está falando. Povo de Deus, se aqueles israelitas que rejeitaram a mensagem, que os anjos eram os mediadores, se eles foram punidos, como que a gente vai escapar se a gente rejeitar uma mensagem que tem como mediador não os anjos, mas alguém que é muito melhor do que os anjos, o Filho de Deus? Como que a gente vai escapar? É isso que ele está fazendo, que ele está apelando para eles, mostrando que é muito mais importante o que o profeta, sacerdote, rei Jesus diz. E o que está em jogo, ele diz, não é mais recompensas no céu ou menos recompensas no céu. O que está em jogo não é uma vida melhor aqui, ou uma vida mais fácil. Não é isso que está em jogo. Olha o que ele diz. Como a gente vai escapar. Escapar de quê? Da punição eterna. Como? O que está em jogo no nosso relacionamento com o Rei Jesus é a vida eterna num mundo de amor e paz, com Cristo reinando, ou, se a gente rejeita o Rei, uma vida de eterna miséria e punição. É isso que está em jogo. E é por isso que o autor gasta esses 13 capítulos implorando para o povo de Deus. Olha para Cristo, não abandone Ele por nada, Ele é muito melhor. Não largue dele. Porque o que está em jogo é a nossa salvação. Agora, por que ele está fazendo isso com os judeus? Porque se os judeus abandonam a Cristo e voltam para a antiga aliança, e voltam para o judaísmo, o que acontece é que eles se livram da perseguição, eles se livram do sofrimento. Não tem mais problema agora com o Império Romano nem com os judeus. Então, eles têm uma vida mais confortável, se livrando da perseguição aqui, mas o que o autor está dizendo é que isso vai ter consequências eternas. Não façam isso. Não se voltem para uma mensagem da obediência pela lei que foi mediada pelos anjos. Não façam isso. Não façam isso. Continuem se agarrando em Cristo. Agora, eu arrisco dizer que os anjos não fazem parte de uma tentação para você abandonar a Cristo. Algumas pessoas aparentemente oram para os anjos da guarda, não deveriam fazer isso, os anjos não têm poder de responder, mas talvez você não se sinta tentado a abandonar a Cristo por causa da mensagem enviada pelos anjos, mas todos nós, sem exceção, a gente é tentado a buscar outras coisas nesse mundo e assim abandonar a nossa fé e a nossa fidelidade a Cristo. Essa tentação existe no coração de todos nós. A gente busca satisfazer o nosso desejo de ter alegria e de ter paz em alguma coisa da criação. Coisas que você compra, ou a sua carreira no trabalho, ou reconhecimento das pessoas, ou algum relacionamento. Você busca essa satisfação em alguma coisa que não é Cristo. Essa tentação continua. Você pode se sentir tentado a se entregar a coisas imorais e buscar essa satisfação em coisas que o Senhor rejeita, ao invés de buscar satisfação em Cristo, que é muito melhor. Independente da sua tentação, hoje, o que você tem vivido, independente da sua tentação, a solução é a mesma. Como é que você luta contra essa tentação? Você luta olhando para Cristo, provando e vendo que Ele é bom, que Ele é melhor. É assim que a gente luta contra as nossas tentações. E a estratégia do autor, indo para o nosso texto, a estratégia dele aqui nesse capítulo 1, é empilhar 7 citações do Antigo Testamento. Ele vai empilhando uma a uma para mostrar que Jesus é melhor do que os anjos e de qualquer coisa
que esse mundo possa te oferecer. Jesus é melhor. Ele é melhor. 7 citações. Eu diria que o 7 provavelmente não é uma consequência. O 7 é um número importante na Bíblia, é o número da perfeição. Jesus é perfeitamente melhor, completamente melhor do que qualquer outra coisa nesse mundo. Então, ele usa 7 citações. Por quê? Porque Cristo é melhor. Primeira razão, versículo 5. Cristo é melhor porque só Ele, só Jesus, é o Filho de Deus. Olha o que o versículo 5 diz. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez eu serei pai e ele será meu filho. Que anjo que ouviu isso? Quando que Deus chamou o anjo Gabriel e disse: Gabriel, tu és o meu filho, eu hoje te gerei? Onde na Bíblia? Quando que Deus chamou o anjo Miguel e disse: Anjo Miguel, eu vou ser o seu pai e você vai ser o meu filho? Nenhuma vez. Nunca, nunca. Mas no batismo de Jesus, quando ele saiu ali das águas do Jordão, ele ouviu Deus dizendo dos céus, a voz do próprio Deus: Tu és o meu filho amado, o meu filho amado, em quem eu me agrado. E depois de novo, mas para o final do ministério dele, na transfiguração, quando ele subiu naquele monte e revelou um pouco da glória dele para Pedro, Tiago e João, de novo, só Cristo ouviu isso. Uma nuvem envolve eles e Deus diz: Você é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Não é interessante que na Bíblia os anjos são chamados de filhos de Deus? E quando você crê em Cristo, você também se torna um filho de Deus. Mas só Jesus é chamado de o Filho de Deus. Ele desfruta de uma relação com o Pai que ninguém mais tem. E é por essa razão que ele é melhor. Agora, olha o contexto dessas citações do Antigo Testamento. A primeira, no versículo 5, Tu és meu filho, eu hoje te gerei, aparece no Salmo 2. E o Salmo 2 é um salmo que fala do rei. É a promessa de um rei que vai vir julgar os inimigos e que o povo de Deus vai se alegrar nesse rei. E quando o texto diz, eu hoje te gerei, o texto não está dizendo que Jesus foi gerado, que ele foi criado, não é isso. Essa é uma linguagem para falar da coroação de Jesus. Hoje te gerei no sentido de que hoje você foi colocado no trono como meu filho que reina em meu lugar. É isso que esse verso está dizendo. Olha a próxima citação. A próxima citação fala a mesma coisa. O que a gente ouviu aqui no culto, 2 Samuel 7. Eu serei pai e ele será meu filho. É o que Deus prometeu para o rei Davi, que viria um filho dele, um filho de Davi, que iria reinar para sempre. Então, na Bíblia, quando a gente vê essa expressão, o Filho de Deus, se refere, sim, também à segunda pessoa da Trindade, mas muitas vezes, essa ideia de Filho de Deus significa que Jesus é o rei. Ele é o rei da linhagem de Davi. Ele é o Messias prometido. Ele é o filho que reina em lugar do rei pai. Por isso que Jesus é melhor. Só ele é o Filho de Deus. Mas, além dele ser um rei humano da linhagem de Davi, ele também é um rei divino. Ele tem a mesma glória que o Pai. Olha a segunda razão por que Jesus é melhor. Versículos 6 e 7. Jesus é melhor, primeiro, porque só Ele é o Filho, e segundo, porque só Ele, só Cristo, deve ser adorado. De novo, ele usa duas passagens do Antigo Testamento. Versículo 6, ele cita Deuteronômio. E ainda, quando Deus introduz o primogênito do mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. E agora, olha o contraste. Os anjos, ao invés de serem adorados, versículo 7. Quanto aos anjos, ele diz: Ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos. Servos, os anjos são servos. Clarões reluzentes. Agora, cuidado para a gente não diminuir a grandeza dos anjos. Clarões reluzentes.
Os anjos são criaturas santas, poderosas, maravilhosas. Eu arrisco dizer que se agora, enquanto a gente está aqui, entrasse um anjo pela porta ali, eu arrisco dizer que não ia sobrar ninguém em pé. Todo mundo, todos nós, a gente ia ser tentado a se jogar no chão em adoração, diante de tanta grandeza, esplendor e beleza desses anjos. É o que aconteceu com João, em Apocalipse. Eles são gloriosos. Agora, eles nunca devem ser adorados, nunca. Os anjos nunca devem ser adorados. O versículo 7 diz que eles são o quê? Eles são servos. E se tem uma coisa que a Bíblia é clara, é que só Deus pode ser adorado. Vocês lembram quando Jesus foi tentado por Satanás, lá no deserto? Se prostre diante de mim, se você é filho de Deus. Vocês lembram o que Jesus falou? Jesus disse, Mateus 4,10, adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Jesus entendia que só Deus podia ser adorado. Agora, se só Deus deve ser adorado, por quê? Por que depois que Jesus ressuscitou, e ele apareceu para Tomé, ali, com os furos na mão e no lado, por que ele aparece para Tomé? Tomé vê Jesus ressurreto e diz, Senhor meu e Deus meu. Por que Jesus, ao invés de corrigir Tomé, e Tomé, que isso? Como que você me chama de Deus assim, me adora? Por que Jesus fala? Porque você me viu, creu. Jesus achou que a resposta de Tomé foi ótima, excelente. Sim, me adora, só Deus. Por quê? Por que Jesus fez isso? A resposta é uma. Volta para o versículo 3. Por que um homem aceita ser adorado? Olha o que o versículo 3 do capítulo 1 diz. Porque ele, o Filho, é o quê? É o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Jesus de Nazaré, o filho de Maria, que ficou cansado, com sede, e que foi crucificado numa cruz. Esse Jesus, ele é a expressão exata de quem Deus é. Não falta nada para Jesus ser Deus. Então, quando alguém adora Jesus, essa pessoa está adorando Deus. Deus em carne. Esse é o mistério dos mistérios e a maravilha das maravilhas. Deus, imortal, infinito, em carne, homem, que veio aqui para morrer no seu lugar, para dar a vida em nosso favor e para reinar por nós e sobre nós. Essa é a maravilha, o mistério do Natal. Quem é capaz de entender completamente ou explicar um Deus exaltado, cheio de glória, que se humilha no nosso lugar? Quem é capaz de explicar esse amor e esse plano tão glorioso? O maior de todos se fez menor. Por isso Jesus é o melhor. É melhor do que os anjos de qualquer coisa na criação. Essa é a segunda razão, porque não tem ninguém como Jesus. Ele é o único que deve ser adorado. Terceira razão, agora, continuando, a partir do versículo 8 e 9. Terceira razão é porque só Jesus é eterno. Não tem como a gente comparar Jesus com nada, porque só Ele é eterno. Enquanto os anjos e a criação são temporários, Jesus é eterno e é muito melhor, sempre, você confiar no que permanece, ao invés de você confiar no que perece. Olha o versículo 8. O versículo 8 e 9 citam o Salmo 45. O versículo 8 fala daquele que tem um trono, um cetro e um reino. Quem que tem um trono? Quem que tem um cetro? Quem que tem um reino? É um rei. É um rei
e reina em nome de Deus. O versículo 9 fala da alegria do Deus que enviou esse rei. A alegria que Deus tem em ver a beleza do caráter dele próprio refletida de forma perfeita no rei. Então Deus se alegra, escolhe ele, unge ele com olhos de alegria. O pai se alegra sempre que ele olha para o filho. E é assim que Deus pode se alegrar de nós, quando a gente está unido a Cristo pela fé. Agora, de novo, qual que é o contexto do Salmo 45? O contexto, se a gente fosse ler o Salmo 45 com calma, é um contexto de casamento. Sabe quem está se casando? O rei ungido, escolhido, com a sua noiva. E você vai para o Novo Testamento, e que rei que se casa com uma noiva? Cristo! Cristo se casa com a sua noiva. Você, a igreja. Então, de novo, por todo o capítulo 1, o autor de Hebreus está usando essa realidade de que Jesus é o rei para mostrar que ele é melhor e incomparável. Agora olha o versículo 10. Agora ele vai citar o Salmo 102, no versículo 10 até o 12. O versículo 10 diz que no princípio, quando que é o princípio? No princípio, quando só Deus existia. Também diz, no princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, envelhecerão como vestimentas. Tu os enrolarás. Olha a imagem. Jesus enrolando os céus como um manto, como uma roupa que vai ser trocada. Mas agora é o contraste com o Rei Eterno. Final do versículo 12. Mas tu permaneces o mesmo. Os teus dias jamais terão fim. O céu parece tão fixo, não parece? Meu filho estava ontem no parquinho ali, se balançando. Eu fiquei olhando para o céu, um lugar mais aberto assim. O céu parece tão estável, parece tão fixo, tão inabalável. Mas o autor de Hebreus está dizendo aqui, não. O que você está vendo, isso vai acabar. Vai chegar um dia em que Jesus vai dobrar, como se fosse uma roupa, ele vai trocar. Isso agora está velho. Passou o tempo desse céu, eu vou trocar esse céu por uma nova realidade. Olha isso, que a Bíblia diz que são os novos céus e nova terra. Como é que a gente vai colocar nossa esperança em alguma coisa na criação que vai sair, vai acabar, ao invés da gente descansar no Rei eterno? Ele vai permanecer. Ele vai trocar toda a criação por uma nova criação, que não foi afetada pelo pecado. Aí, nessa nova criação, ele vai reinar para sempre. Se isso é verdade, povo de Deus, se isso é verdade, que o Senhor nos ajude a gente não confiar em coisas temporárias. Quantas pessoas passam toda a vida se agarrando a coisas que vão evaporar. Coisas que vão evaporar. Casa, carro, celular, carreira, relacionamentos. Essas coisas aqui vão passar. Mas sabe o que permanece para sempre? Para sempre. Cristo. O seu relacionamento com Cristo. Você pode confiar nele. Eu quero encorajar você agora com uma coisa. Muitas vezes, por amor, o que o rei vai fazer é tirar de você coisas que você está colocando esperança demais nelas. Ele faz isso. Não é fácil. É doloroso. É difícil. Mas o rei ama tanto a gente. E ele quer tanto que a nossa esperança, a nossa alegria esteja nele, que o que ele faz, ele tira essas coisas de nós. Com alguns de vocês, o que ele pode fazer é tirar a saúde. E um dia ele vai tirar a saúde de todo mundo. Ele tira coisas que são preciosas. Ele nunca faz isso por mal. Esse rei é bom. Esse rei deu a vida no nosso lugar. Quando ele fizer isso, ore, peça por graça,
para ter olhos, para ver o amor dele quando ele estiver arrancando isso de você. Porque sempre que ele arranca alguma coisa da criação de você, ele em troca dá ele próprio, o Criador. E é isso que ele está fazendo na nossa vida, o tempo todo. O Rei Eterno ama tanto a gente, que ele não vai deixar a gente se agarrar na criação, quando ele, o Criador, está sendo oferecido por nós. Os céus, a terra e tudo que existe vai passar, mas o que não vai passar é Cristo e o seu relacionamento com ele. E agora ele termina a 7ª citação, o finalzinho aí, o versículo 13, é o clímax, o ápice, o topo, o fim da montanha da superioridade do Filho de Deus. 2 passagens para mostrar que só ele é o Filho de Deus, rei de Davi, rei da família de Davi, mais 2 passagens para mostrar que só ele deve ser adorado como o rei divino, mais 2 passagens para mostrar que só ele é o rei eterno. E agora, a 7ª passagem no topo da pilha. E o que ele vai mostrar agora é que Jesus sozinho, sem a companhia de ninguém, só ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. O versículo 13. Qual dos anjos? Quem? Gabriel, Miguel? Que anjo? Que anjo poderoso alguma vez ouviu Deus dizendo para ele: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés? Qual que é a resposta dessa pergunta? Que anjo que já ouviu isso? Nenhum. Nunca, nenhum anjo ouviu uma coisa assim. Isso é um trecho do Salmo 110 agora, que é um salmo muito, muito importante. É o salmo mais citado no Novo Testamento. E a passagem mais citada no livro de Hebreus. E esse salmo, Salmo 110, começa assim. É o rei Davi que escreveu. Rei Davi dizendo: o Senhor, falando de Deus, o Senhor disse ao meu Senhor. Davi dizendo que Deus, Pai, disse ao Senhor dele, que é o rei prometido. E o que o Senhor Pai disse ao rei Messias? Isso. Senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Estrado é o que o rei usa para apoiar os pés. Os inimigos são debaixo dos pés de Cristo. Então, o que é esse salmo? Esse salmo é como se Deus tivesse, 1000 anos antes de Cristo vir, Deus pegou Davi e tirou Davi da terra para o céu. E levou Davi do presente para o futuro, abriu a cortina do reino celestial e deixou Davi ouvir o que vai acontecer lá, quando Jesus foi exaltado, depois da sua vida perfeita, morte na cruz e ressurreição. E Davi ouviu o que Deus disse. Deus estava dizendo: meu filho, eu amo você. Eu olho para você e eu vejo a beleza do meu caráter sendo refletida de volta. E eu amo o que eu vejo em você sempre. E você foi obediente até a morte, e morte de cruz. Agora, senta aqui à minha direita, que eu vou exaltar você, e você vai receber um nome que está acima de todo nome, e ao seu nome, todo ele vai se dobrar, todo, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua, eu prometo para você, meu filho, toda língua vai confessar: você, o Senhor Jesus, é o Senhor. E isso vai acontecer para minha glória. Davi ouviu o pai dizendo isso para o filho. Ninguém mais ouviu algo assim. E é onde Jesus está agora, sentado à direita, esperando. Jesus está esperando. A minha filha perguntou, ontem ou anteontem, nosso culto lá em casa: pai, por que Jesus não acaba de uma vez com o pecado, com os inimigos? Por que ele não volta? Por quê? Que pergunta boa! Que pergunta excelente! Por quê? Senhor Jesus, por que o teu povo continua sofrendo? O Senhor não vem logo reinar, por quê? Eu não sei
Todos os detalhes da resposta só o Senhor sabe. Mas uma razão é porque falta entrar a última ovelha no aprisco. Uma ovelha que o Senhor Jesus, esse rei aqui, ele conhece o nome dela antes dele criar a primeira estrela. Ele escolheu essa ovelha e ela não está no aprisco ainda. Ele está esperando esse dia. E quando esse dia chegar, ele vai voltar. Ninguém vai conseguir parar o rei de voltar e reinar aqui com o seu povo para todo sempre. Agora, se tudo isso é verdade, olha a conclusão do versículo 14. Se tudo isso é verdade, a conclusão é a seguinte. Os anjos, ele conclui com uma pergunta. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores que ministram, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Quem que vai herdar a salvação? Quem que herda a salvação? Você tem que levantar a mão. Se você está em Cristo, você vai herdar a salvação. Agora, olha o raciocínio do autor de Hebreus. Olha o que ele está falando. Cristo criou anjos para esses anjos servirem vocês. Vocês que são servos de Cristo. Os anjos são servos dos servos de Cristo. Eles são os anjos. Servos dos servos de Cristo. Agora, como é que vocês querem voltar para uma mensagem da lei de Moisés que foi dada por esses anjos? Se Cristo, o rei, já veio, como é que você quer tentar comprar o perdão de Deus obedecendo a lei, se o rei oferece de graça? Você só coloca a sua fé nele, sem ter que fazer nada. Não tente fazer nada para comprar a sua salvação. Isso vai ofender o rei. Ele já fez tudo. O que ele falou na cruz? João 19. O que ele disse? Está consumado. Então você vai de mão vazia. Como é que você quer voltar? Tentar conquistar a salvação obedecendo a lei? Não faz sentido. A gente recebe o perdão de graça por meio desse rei que é da linhagem de Davi, o próprio Deus em carne, o Rei eterno, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Agora, eu quero deixar com vocês 5 áreas da sua vida que são profundamente afetadas se a gente abraça a verdade de quem Jesus é. Profeta, sacerdote e rei. 5 áreas da sua vida que, se Jesus é quem Hebreus está dizendo que ele é, essas áreas vão ser profundamente afetadas. A primeira delas é a adoração. A adoração. Olha o que o versículo 6 diz. O versículo 6, Deus está ordenando para todos os anjos adorarem a Cristo, certo? E nós somos criaturas também. Essa não é uma boa ordem só para os anjos. Essa é uma boa ordem para quem? Para nós também. Então você deve adorar. A gente é chamado a adorar. O Rei Jesus, ele é digno de toda a nossa adoração. Agora, é verdade que você adora Cristo em tudo que você faz, né? 1 Coríntios 10, 31, não é isso? Você pode trocar fraldas para a glória de Deus. Você bebe um copo d'água em atitude de adoração. Você já fez isso? Água. O Rei criou. Esse mundo tem água e você bebe para a glória de Deus. Você faz isso sim, para a glória de você lava a louça para a glória de Deus. Tudo que você faz, você é chamado para fazer atitude de adoração. Mas eu quero arriscar aqui, sugerir uma prática de adoração que os anjos fazem muito, que eu acho que é muito útil, que é cantar. Cantar. Adorar é mais do que cantar. Certo, muito mais. Mas não é menos. Não é menos que cantar. E o que acontece é que a gente vive num mundo tão agitado, nosso coração tão inquieto, tanta coisa para fazer, tanta coisa para escutar, mensagem para ver e ouvir e assistir. É tanta coisa, a gente fica para lá e para cá o tempo todo, que eu temo. A gente está perdendo a capacidade de toda essa agitação, sentar, parar, ficar um tempo em silêncio e depois quebrar esse silêncio cantando ao Rei. Pega uma música, pega um inário, ouve uma música, canta junto, canta ao Rei, adora Ele.
com música. Isso não só traz glória ao Senhor, como o Espírito Santo usa de forma poderosa a música no seu coração. Eu não sei explicar porquê, mas parece que as notas musicais e os acordes têm poder de penetrar no coração de um jeito que eleva a nossa alma. Lutero dizia isso. Depois da palavra de Deus, depois desse livro, a música é um dos maiores presentes que o Senhor nos deu. A gente pode ir contra a nossa alma, que começa a secar, é ou não é? Tão agitada, vai secando, a gente vai perdendo a capacidade de adorar a Deus. A gente perde a capacidade de parar e ficar olhando um pássaro e ver a glória de Deus refletida naquele pássaro. Porque a gente fica muito agitado. Separa uma hora no seu dia. Por que antes de você ler a Bíblia, por que você não canta para o rei? Canta para o rei, canta! E se você está preocupado se você canta mal, tudo que a gente faz aqui chega até o Senhor através de Cristo. Então ele ouve a música mais perfeita do mundo. Escolhe uma música boa, centrada no Senhor Jesus, e canta para o seu rei. Olha o que o Estênio Marcius, cantor cristão, olha que ele escreveu uma música chamada, o nome da música é Obrigado pela Música. Quero encorajar vocês a ouvirem. O nome da música é Obrigado pela Música. Olha o refrão. Obrigado pela música, nela a alma pode saciar esta sede que só vai parar se eu te adoro, ó Deus, com música. Não é verdade que muitas vezes o Senhor usa a música para derramar a água da graça na nossa alma seca? Mate a sua sede de Deus adorando o seu rei com música. Segunda área que é afetada por essa passagem de Hebreus, pelo fato de Jesus ser o rei, ser melhor, é a sua santificação. Esse processo de você amadurecer espiritualmente. Eu acho, me parece, que muitos que professam a fé em Cristo usam uma abordagem legalista na hora de tentarem se parecerem mais com Cristo. É quase como se a gente fosse salvo pela graça, por meio da fé, mas depois que a gente é salvo pela graça, a gente é santificado pela lei. E agora eu vou, com o meu esforço próprio, tentar obedecer os 10 mandamentos. Não é assim que a gente amadurece espiritualmente. Não é assim. A lei tem o seu papel, revela o caráter de Deus, revela o nosso pecado, mostra como Deus é santo, mas apesar do esforço que é necessário sim na santificação, a gente depende do Senhor e se esforça na santificação. Não é assim que você se torna mais parecido com Cristo. Toda obediência, sem exceção, só agrada a Deus se ela flui do quê? Da nossa fé, não é isso? Agora, existe um elemento muito importante na fé que é ignorado, muitas vezes ignorado, que é o nosso desejo. O nosso desejo é parte de uma fé verdadeira. Todos aqueles que receberam a Cristo, eles tiveram seus desejos transformados. Ainda é uma luta, mas tiveram seus desejos transformados. Então, por que isso é importante? Quando o autor de Hebreus fica colocando passagem depois de passagem, mostrando que Jesus é melhor, ele não quer só encher a nossa mente de informação. Ele quer que essas verdades que entram pela nossa mente afetem também o nosso coração e transformem o nosso coração. Sempre. A gente nunca pode ficar satisfeito em ganhar só conhecimento. O conhecimento tem que ser transformado em santidade e adoração ao Senhor. Você pode enxergar o seu amadurecimento espiritual, a sua santificação, você pode enxergar ela como uma guerra de amores. Pensa no seu amadurecimento espiritual como uma guerra de amores interna, onde sempre o desejo maior vence. O maior amor que a gente tem por alguma coisa, ele vence, sempre. Então, se de um lado é oferecida
comida para mim, para eu me satisfazer. Eu já estou de barriga cheia, mas um lado está sendo oferecido comida, do outro lado, Cristo. De um lado, sendo oferecido algum tipo de imoralidade que Deus proíbe para eu me satisfazer, do outro lado, Cristo. De um lado, eu posso fazer algo para ser reconhecido pelas pessoas, ou, do outro lado, eu fazer pela fé em Cristo. Quando eu tenho duas opções, de um lado, algo que não é Deus, e do outro lado, Cristo. O que faz eu falar não para o pecado e sim para Cristo? O que faz o seu coração responder dessa forma? O seu amor por Cristo. Crescer em santidade é crescer em amor por Cristo. Crescer em piedade é você desejar tanto a comunhão com o Senhor Jesus, que quando alguma outra coisa é oferecida, que vai atrapalhar essa comunhão, como é que seu coração responde? Não, eu não quero, porque eu quero Ele, eu não quero perder Ele. Isso não vai me satisfazer nunca. Então, quando o autor mostra que Jesus é melhor, é por isso, é porque não é só informação, isso afeta o nosso coração. E a gente quer mais do Senhor Jesus. A comunhão com Ele é cada vez mais preciosa, o pecado fica cada vez menos atrativo. Isso é o que um pastor, pregador escocês, chamado Thomas Chalmers, lá nos anos de 1800, ele chamou de o poder expulsivo de uma nova afeição. Olha isso. O poder expulsivo de uma nova afeição. Você não fica só martelando lei em você. Você precisa de uma nova afeição, uma afeição maior. E essa afeição é Cristo, uma afeição por Ele que expulsa, vai expulsando o pecado do nosso coração. E é por isso que a gente deve ficar perto da fogueira de Hebreus 1, para o nosso coração ser aquecido e ver que Jesus é melhor. Ele é melhor. Adoração, santificação, terceira área da nossa vida que é afetada, se Hebreus 1 é verdade, se Jesus é esse Rei maravilhoso, eterno, é a nossa submissão. Se Jesus é esse Rei maravilhoso, se Ele deu a vida no nosso lugar, se Ele fez a purificação dos pecados, se Ele está acima de tudo e de todos, então, nós devemos a Ele toda a obediência, toda a devoção, toda a entrega em todas as áreas da nossa vida. Se Ele é quem a Bíblia fala que Ele é, a gente deve se submeter a Ele em tudo. A pergunta que a gente deve se fazer é: eu estou vivendo dessa forma? Tem alguma área da minha vida que eu estou tentando segurar e não abrir e me render a esse Rei maravilhoso? Tem alguma coisa, alguma área da minha vida que eu não estou me submetendo de forma alegre, voluntária, a esse que foi crucificado no meu lugar? A submissão deve ser afetada. Aquele que é o Rei, o bom Rei do universo. Salmo 119, 2 diz: como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Existe uma alegria, uma felicidade em se submeter ao Rei. A gente é salvo só pela graça, confiando que Ele morreu no meu lugar na cruz. Mas uma vez que a gente crê de verdade, a gente se dobra com alegria, lágrima nos olhos. Senhor, aonde o Senhor for, eu vou. E eu vou seguir o Senhor. Nossa submissão é afetada. Quarta, penúltima área, que é profundamente afetada na sua vida, se Jesus é esse Rei, que a Bíblia diz que Ele é o seu sofrimento, as suas dores, as suas tribulações. A soberania do Rei Jesus é o travesseiro da alma do crente. É o lugar onde a sua alma tem descanso e paz. A soberania do Rei Jesus. Se nenhum pardal cai no chão
sem o consentimento dele. Se todos os fios da nossa cabeça estão contados. Então, eu sei que existe um rei sentado no trono do universo. Esse mundo não é governado por nenhum vírus, nenhum governante, nenhum resultado de eleição está fora do governo desse rei. Nada. E nenhum sofrimento que você passa, nenhum, está fora do governo soberano do Rei Jesus. Nem a sua maior alegria, nem a sua tristeza mais profunda, nem ela está fora do reinado soberano do Rei Jesus. Mas você se lembre que Ele é soberano e Ele é bom. Bondade e soberania juntas. Então, quando você passa por algum sofrimento, e a injustiça, mais terrível que for, sem diminuir a sua dor, sem diminuir tudo que você já teve que passar, você pode se lembrar que existe um rei que é bom e soberano. E ele falou, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então você pode se agarrar nas palavras do rei. Se Jesus é realmente soberano, isso afeta de forma profunda a maneira como você sofre aqui nesse mundo. Quanto conforto, crente, quanto conforto você tem em saber que Cristo reina. Nem Satanás, nem o pecado, nem nada nesse mundo. Cristo reina. Isso traz conforto ao seu coração. E a quinta área da nossa vida, que eu entendo que é profundamente afetada pelo reinado de Cristo, é a sua perseverança. A sua perseverança na fé. Você pode continuar crendo e continuar lutando pelo pecado. Por quê? Porque Cristo reina. Porque Cristo reina, o reinado dele garante que o pecado não reina no meu coração. Cristão, povo de Deus, não lute contra o pecado como se o pecado reinasse em você. Porque ele não reina. Ele não reina. Ele não reina. Mesmo que você esteja nesse hábito por 20, 30, 40, 50 anos, não importa. Ele não reina. Quem reina é Cristo. Quando ele morreu na cruz, ele morreu para comprar o perdão pelos seus pecados, mas ele morreu também para comprar o poder para você agora lutar contra os seus pecados. E isso dá esperança, isso dá perseverança. Eu posso continuar nessa luta, e eu posso ser derrubado, e eu posso cair, mas o meu rei vai me levantar. Ele reina, e porque ele reina, eu tenho certeza absoluta. Às vezes parece que eu estou sendo derrotado, parece, mas eu tenho certeza absoluta que essa batalha está garantida. Ele já venceu na cruz. O pecado já foi lá, crucificado. Isso me dá esperança. Eu sei, essa guerra vai acabar. Ela está com os dias contados. Persevera então, meu irmão. Persevera na sua luta. Porque o Senhor Jesus morreu para libertar você da penalidade do pecado. Ele morreu para libertar você. Ele está libertando você do poder do pecado. Ele morreu para libertar você para sempre da presença do pecado. E é por isso que a gente persevera, porque no trono o Senhor Jesus reina. O dragão do pecado está vivo, é verdade, o dragão do pecado está vivo. Mas tem uma espada fincada no coração dele, uma espada no formato de cruz. Ele cospe fogo e ele machuca você. Mas daqui a pouco ele vai cair no chão. Já foi cravada essa espada no coração dele. Foi isso que Cristo fez. Então você persevera agora, lutando. Ter Cristo como rei afeta a sua adoração, sua satisfação, sua submissão, sua perseverança, sua confiança, seu sofrimento, tudo que você faz, tudo. Qualquer que seja a sua tentação,
qualquer que seja a sua luta, sua escravidão, qualquer uma, qualquer que seja, você tem um refúgio, liberdade, conforto, paz em Cristo. Nele, Ele é poderoso, como a gente cantou aqui, para te salvar, para te libertar, para te levar à presença do Senhor. Como nosso profeta, Ele lida com a nossa ignorância espiritual. Como nosso sacerdote, Ele lida com a nossa culpa. E como nosso rei soberano, Ele governa para nos liderar à presença do Senhor. Nele, em Cristo, você tem um lugar que permanece para sempre. E Ele é sempre, sempre melhor. Não importa o que está sendo oferecido para você, Cristo é melhor. Vamos orar então e agradecer ao Senhor pelo nosso Rei, que tem poder para nos resgatar. Ele é o Rei que nós precisamos. Ele é o Rei da glória e o Rei da graça. Senhor, nosso Senhor Jesus, nós queremos orar, pedir, primeiro, que o Senhor transforme todas as verdades que a gente aprende sobre quem o Senhor é e o que o Senhor fez, em adoração ao Senhor, em um coração transformado, mais alegria no Senhor, mais paz, mais amor pelo Senhor, mais amor pelas pessoas, mais amor pela Tua palavra. Senhor, que a gente se agarre em Cristo nesse Natal e sempre, para a gente ter paz, alegria e satisfação no Senhor. Eu peço que o Senhor derrame graça sobre graça na vida do Teu povo. E o Senhor atraia aqueles que ainda não pertencem ao Senhor. A gente pede isso para a própria glória do Rei Jesus. Amém. Amém e amém.